O que seria da humanidade sem luz elétrica? Realmente não faço nem ideia, mas provavelmente uma coisa iria acontecer. Todos dormiriam muito bem, já que foi ela o chute inicial para o ser humano ultrapassar a linha do relógio biológico implantado em nossa genética e invadir o tempo de sono por tempo de produtividade, atividade e muita agitação. Só não percebemos que isso, apesar de parecer ótimo, é um grande tiro no pé. Acompanhe comigo aqui quais os benefícios que o sono nos dá e os motivos pelos quais ele é tão importante. Hoje é quinta-feira, dia 26 de março de 2020. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sofia Golfeto. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Já aproveito para pedir para você deixar o seu like ou o seu dislike, né? Fazer seu comentário, compartilhar esse vídeo pelas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, não importa, porque eu conto com a sua colaboração, além, claro, de um conteúdo legal que eu procuro colocar aqui, né? Para ver se eu consigo chegar aí ao meu objetivo de 1.000 inscritos até o final do ano. Bom, hoje nós vamos falar sobre os benefícios do sono, tá? A gente perdeu um pouco a noção sobre o que o sono significa em nossas vidas, né? O que acontece, gente, com o advento aí da luz elétrica e depois, sucessivamente, com uma série de descobertas, né, e de alta tecnologia, nós acabamos, claro, sem perceber, né, invadindo um espaço do nosso dia que deveria ser destinado àquele momento de baixar os flaps, né, e entrar num processo de produção de melatonina que começa a acontecer aí por volta de 18 horas, mais ou menos quando o sol está se pondo, né, e a partir desse momento produz essa melatonina para que você vá entrando naquela coisa de dar um soninho, né, para você poder dormir e acordar pleno e feliz no dia seguinte. Acontece que nós não estamos mais fazendo isso, porque nós estamos em plena atividade, 11 horas da noite, meia-noite, atividade física, tela, de tudo quanto é jeito, coisa que eu já falei aqui nos vídeos anteriores dessa série da epigenética, né? No horário que a gente tem que desacelerar e começar a restabelecer o nosso corpo e entrar nesse processo de descanso, nós estamos agitados, né? Estamos ligados na tomada. Bom, nós passamos, gente, 1/3 da nossa vida dormindo. Isso significa que o sono é uma coisa extremamente importante para a manutenção da nossa saúde. E um sono de qualidade e em horários corretos para os quais todas as substâncias que estão dentro do nosso organismo estão prontas para trabalhar em nosso benefício. O sono, uma noite de sono bem dormida, é que nos mantém numa atividade, numa vigília de pleno poder, de plena atividade e de vontade de fazer as coisas, tá? Quando a gente chega perto do pôr do sol, o nosso corpo começa a produzir a melanina. E quando o sol está para nascer, o nosso corpo começa a produzir o cortisol, que é um outro hormônio. Então, a melatonina é o hormônio do sono e o cortisol é o hormônio da vigília. Se a gente seguisse essa coisa, né, da época que não existia luz elétrica, nós estaríamos com isso equilibrado e dormindo de forma adequada. Infelizmente, isso não está acontecendo mais. Durante o sono, nós produzimos um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento. Até uns 20 e poucos anos, mais ou menos, esse hormônio está fazendo com que o nosso organismo se desenvolva. Mesmo que a gente ache que ele não está se desenvolvendo mais, ele está, né? E por aí vocês têm uma ideia da importância de boas noites de sono e em horários adequados para crianças e adolescentes, porque eles estão em plena fase de crescimento. E para os adultos, o hormônio GH é o hormônio responsável por produzir a nossa massa magra, é o hormônio responsável pela reposição de todas as nossas células, de tudo aquilo que nos mantém vivos, tá? Então, quando nós não dormimos dentro
assim, no período adequado, né, que seria a partir de 9, 10 horas da noite, e acordamos lá com o pôr do sol, nós estamos reduzindo, afetando drasticamente a produção, não só desse hormônio GH, mas de vários outros. E quando a gente não produz esse hormônio GH de forma correta, a gente reduz a nossa massa magra, a gente favorece o aparecimento da massa gorda, né? Portanto, não dormir bem engorda, né? E a gente também atrofia os nossos músculos, justamente porque massa magra é principalmente a proteína, tá? Então, o GH, ele é produzido quando a gente entra na fase REM do sono, que é aquela Rapid Eye Movement, que é quando a gente fecha os olhos, né, e entra lá no sono profundo, na fase delta do sono, e a gente fica com aquele movimento rápido dos olhos, é isso que significa REM. Nós entramos nesse período, quando dormimos de forma adequada, aproximadamente de 5 a 6 vezes por noite, em ciclos aí mais ou menos de 20 minutos, tá? E é justamente aí que esse hormônio é produzido. Quando as pessoas tomam remédio para dormir, eu não vou entrar aqui em nomes específicos, né? Mas elas dormem um sono que não as permite entrar nessa fase REM. Então, todo mundo que toma remédio para dormir não está produzindo adequadamente esse hormônio GH. E, portanto, está prejudicando uma série de coisas no seu organismo. Todo remédio tem um efeito colateral. A pessoa que toma remédio para dormir pode dormir 10 horas seguidas, só que ela acorda se sentindo cansada, ela acorda sem energia. Por quê? Porque ela não teve um sono de qualidade. O fato dela ter ficado deitada, desconectada, né, como se estivesse dormindo, não significa que o sono dela é de qualidade. Por isso, pessoal, para quem toma remédio para dormir, é muito importante um acompanhamento médico, como eu falei aqui no meu vídeo de quinta-feira passada, o remédio para dormir, né, você só deve utilizar depois que você fez todos os outros procedimentos que eu descrevi nesse vídeo da semana passada, e eles não deram certo. Aí sim você procura um psiquiatra e vê qual é o problema que você tem, e esse remédio tem que ser receitado por um psiquiatra, tem que ter um acompanhamento, porque na verdade ele faz você dormir, mas ele não faz você se recuperar, nem fisicamente e nem mentalmente, tá certo? Bom, todos os nossos hormônios têm um sistema de funcionamento e de produção dentro do nosso organismo que acompanham o nosso ciclo circadiano, ou o nosso famoso relógio biológico, aí como eu falei lá na abertura, né, que já vem implantado na nossa genética. Então, quando nós estamos numa fase não REM, né, que é aquela fase ainda que não entrou com esse movimento rápido dos olhos, a gente começa a produzir, por exemplo, a melatonina a partir mais ou menos das 18 horas, porque ela vai nos trazer o sono. Aí, quando a gente ainda tá naquele sono que não é tão profundo assim, a gente produz a grelina, a gente produz leptina, nós produzimos hormônios antidiuréticos, por isso que não é normal acordar para fazer xixi de noite, com raras exceções, em casos específicos de algumas doenças, né? Então, assim, e uma série de outros hormônios, tanto na fase não REM quanto na fase REM. E é o que eu sempre digo, né? Os hormônios, eles são que nem perfumes, né? Perfumes carésimos, né? Eles são produzidos no nosso organismo em pequeniníssimas quantidades, mas eles são responsáveis pela manutenção total, global do nosso sistema, do nosso organismo. Então, muitas vezes, e isso tem a ver também com coisa de emagrecimento, uma série de coisas, né? A produção da insulina, um monte de coisa. Muitas vezes nós estamos com o nosso sistema endócrino totalmente desregulados e nós temos uma série de problemas e, consequentemente, de doenças que estão acontecendo justamente pelo desequilíbrio desses hormônios. E muitas vezes esse desequilíbrio pode estar acontecendo porque a gente não está dormindo adequadamente, não estamos tendo um sono de qualidade. Por isso eu volto a dizer,
Dá uma olhadinha no meu vídeo da semana passada, aonde eu explico como que você faz para poder tentar dormir melhor. Não necessariamente você vai precisar fazer tudo que está escrito lá, mas se você conseguir aplicar algumas das... Escrito não, que eu falei, né? Mas se você conseguir aplicar algumas daquelas coisas na sua vida, talvez você melhore a qualidade do sono e, consequentemente, a sua saúde. Que mais que uma boa noite de sono traz para gente? Ela auxilia nos processos de fortalecimento do nosso sistema imunológico, claro, porque se a gente depende de toda uma pausa, de todo um relaxamento para que o nosso corpo esteja em ordem, mas o nosso cérebro trabalhando ativamente na produção e na manutenção de tudo isso, é claro que nós vamos fortalecer a nossa imunidade. É claro que a gente vai ter um equilíbrio no nosso sistema de fome e não fome, né? Outra coisa, a gente acorda com energia para a vigília. A gente não acorda destruído, cansado, que nem parece que você dormiu. Quando você acorda assim, significa que a sua noite de sono foi péssima. E aí o que acontece? Ou você fica aquela pessoa agitadaça, né? Porque tem gente que não dorme bem e fica um inferno, e tem gente que fica lesada, né? Onde estou? Quem sou eu? O que está acontecendo? Ela vai pegar no tranco quando o dia já está acabando, que quando na verdade era para ela estar começando a entrar naquela fase de relaxamento para poder ter uma noite de sono adequada, tá? O sono também nos favorece demais a memória, então a nossa memória, a nossa lembrança, o não esquecer das coisas está diretamente ligado a uma boa noite de sono, não, né? A todas boas noites de sono, o nosso bom humor, né? Tem gente que vive irritada, tem gente que já é irritada por natureza, né? Aquela pessoa que não está satisfeita com nada, que não está feliz com nada, e o problema dela já é outro. Mas tem gente que fica muito irritadiça, e isso muitas vezes pode ser decorrente de uma noite de sono aí mal dormida ou de várias noites mal dormidas. Nós temos muita dificuldade de concentração quando a gente não dorme bem, dificuldade de absorver novas informações, e isso tudo está ligado diretamente ao nosso cérebro. Então, se a gente quer chegar numa idade mais, digamos assim, avançada, preservando a nossa memória, preservando a saúde do nosso corpo, mantendo o nosso corpo produzindo uma série de coisas para que a gente envelheça, mas se permaneça jovem, nós precisamos cuidar com certeza do nosso sono. A falta de sono adequada também vai causar uma série de problemas. Então, aqui só alguns aí para vocês entenderem, tá? Pode causar diabetes, hipertensão, tá? Algumas doenças crônicas, né? Até porque diabetes e hipertensão são doenças crônicas, e principalmente a depressão, tá? Muitas pessoas têm depressão porque, além de se alimentarem muito mal, como eu também já falei num outro vídeo aqui sobre epigenética, quando eu falei de alimentação, que muitas vezes uma pessoa consegue se curar de uma depressão alterando, mudando a maneira como ela se alimenta. A parte do sono também está extremamente ligada com isso daí e é muito importante, tá? E o açúcar no sangue também aumenta, porque nós passamos a ter um desequilíbrio nos picos de insulina, na produção da insulina durante a noite, e mais ainda, e muito pior ainda, quando a gente, depois das 6 horas, se alimenta com alimentos que nos forneçam açúcar, né? E quando eu falo açúcar, eu estou falando de carboidratos. Então, qualquer tipo de farinha, qualquer tipo de massa, açúcar mesmo, doces, refrigerante, bebida alcoólica. Então, tem uma série de coisas que a gente come antes de dormir. Tomar leite, então, nem pensar, né? Tem uma série de coisas que a gente come antes de dormir, que ao invés de favorecer o nosso sono, nos mantém alertas, nos mantém despertos, tá? E outra coisa muito importante que também já foi falado lá no vídeo anterior é a respeito das telas, a respeito da televisão, do celular, do notebook, não importa o que. Nós precisamos desenvolver um hábito de, a partir de 6, 7 horas, começar a nos desligarmos disso tudo, tá? Para a gente poder produzir a nossa melatonina e começar a ter um sono de melhor qualidade. Claro, isso não vai acontecer de um
dia para o outro. Claro, você cuidando da sua alimentação, as coisas também não acontecem por um milagre, mas se você for persistente e realmente determinar para você que é isso que você quer, eu acredito aí que no máximo em um mês você já vai estar sentindo uma grande diferença. E é importante também lembrar que os exercícios físicos ajudam muito para isso, né? Porque eles durante o dia, tá? Não vai o correto não é praticar exercício físico de alto impacto que te deixa ligadão à noite, né? À noite é legal você praticar mais coisas que te deixam relaxados, mas o exercício físico favorece muito também para que a gente tenha boas noites de sono. E, claro, a boa noite de sono mantém a nossa epigenética em pleno funcionamento, bonitinha, né? Do jeito que ela veio quando a gente nasceu. E eu sei que tudo isso que eu estou falando é bastante complicado, porque o que eu estou explicando para vocês aqui são coisas que fazem com que a gente repense o nosso estilo de vida, repense a maneira como a gente quer chegar numa idade mais avançada. Eu sei que muita gente vai falar que não tem como fazer, como que isso é impossível e tudo mais, mas quando a gente quer, a gente sempre dá um jeitinho. O problema é que nós somos habituados a fazer as coisas sempre da mesma forma. E esse hábito, que a gente chama de crença, paradigma e tudo mais, ele está impregnado no nosso corpo, que é o nosso inconsciente. Então, o nosso corpo, ele não ajuda, ele não colabora. Então, a gente precisa, aqui, na nossa mente, substituir as velhas crenças por novas crenças para conseguir desenvolver novos hábitos. E a mensagem de hoje é um ditado popular. Eu ouvia muito quando eu era criança, talvez você também já tenha ouvido. Criança que não dorme, não cresce, e adulto que não dorme, envelhece. Um ótimo final de semana para todos nós, muita paz e muita luz. Namastê e aquele beijo para você. Tchau!